Fala, investidor internacional! Hoje eu vou trazer aqui para vocês a possibilidade de você conhecer um ETF que tem 2.000 small caps ali dentro que você pode conhecer e ter eventualmente no seu portfólio. Antes de, claro, entrarmos e falarmos qual ETF é esse, que, claro, você já deve ter visto na thumbnail, mas eu quero fazer aqui um suspense com você, é que você precisa entender um conceito anterior, que é o que é considerado uma small cap. Para isso, vamos aqui para a tela para a gente entender um pouco melhor, né? No mercado norte-americano, nós temos, claro, que uma small cap é aquela que tem uma capitalização inferior a 1 bilhão de dólares. Legal. Existem algumas pessoas que falam que, por exemplo, mid caps são aquelas que têm um valor superior a 1 bilhão e que pode ir ou até os seus 5 bi ou até 10 bi, né? Essa parte aqui final, não existe nada escrito em pedra, não tem uma definição específica sobre isso, o mercado que traz essa definição para a gente, se é até 5 bilhões, até 10 bilhões, mas o ponto é, você precisa saber o que é uma small cap, que é aquela com uma capitalização inferior a 1 bilhão de dólares. Mas por que eu falo, e sempre venho reforçando com vocês aqui, especialmente até para você que investe no Brasil, que as small caps são aquelas empresas que podem ter o maior retorno dentro do seu portfólio, mas também podem ser aquelas empresas com o maior risco. Vamos entender melhor isso também através desse desenho que eu vou bolar aqui com vocês. Eu quero que você imagine, por exemplo, uma Amazon da vida. Quando a Amazon ela começou, ela era uma garagem praticamente. Então eu tinha aqui a garagem, essa garagem com todos os produtos ali dentro valia o quê? 300 mil dólares, mais ou menos? Tá bom, 300 mil dólares. Hoje, quanto que vale a Amazon? A Amazon, que é um conglomerado gigantesco, quanto que ela vale? Talvez 2 trilhões de dólares, mais ou menos isso? Tá bom. Então já entendemos que a multiplicação daqui para cá é maravilhosa. Entretanto, eu te pergunto, quantas garagens com 300 mil investidos não conseguiram virar nada e eventualmente foram para zero? Ou seja, você que tinha 300 mil de patrimônio de uma determinada empresa, terminou com zero. Por isso que as small caps elas têm o maior risco, porque como elas não estão no mercado já consolidadas, como uma marca consolidada, ela tem que lutar contra quem está já consolidado e ela tem que tentar ganhar participação de mercado, fazendo talvez um serviço mais interessante, um produto melhor e coisa assim do gênero. Só que não é todo dia que você tem uma disrupção como essa. E outra, muitas das vezes, quando você encontra uma empresa pequenininha que está investindo em alguma coisa totalmente extraordinária, normalmente essas empresas grandes acabam comprando para elas não perderem a hegemonia que elas têm. Mas esse Russell 2000, né, que é o ETF que eu vou trabalhar aqui com vocês, ele permite que você faça, que tenha participação em algumas dessas empresas chamadas aqui de small cap, tá bom? Então, vamos começar aqui, né, falando sobre o Russell 2000 Index, né, o índice Russell 2000, e ele tem aqui, como eu falei, small caps. Só que você tem que entender agora o que não vai entrar aqui dentro. Ah, André, que pergunta besta. Ah, é óbvio, não vão entrar mid e large caps. Cuidado, não é tão simples assim. Eu vou trabalhar aqui com vocês exatamente o que não entra, tá? A princípio, nós temos aqui empresas com uma cotação inferior a $1, que é o que a gente chama de penny stock. O que é uma penny stock? É uma empresa cuja cotação em bolsa vale menos de $1. Então, nós já tiramos aquelas empresas que eventualmente estão em recuperação judicial, praticamente falindo, etc, etc. Legal, já sabemos uma das primeiras que não entra. Outra é a chamada pink sheet stocks, ou empresas que têm negociação de balcão. Que é isso aqui, André? Tá, vamos imaginar a seguinte situação. Pensa que você é uma pessoa que tem 40 milhões de dólares. E você fala, putz, eu tô de olho ali naquela empresa, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o meu corretor e eu vou falar para ele fechar uma compra, ou tentar fechar uma compra com uma outra parte, de um outro lado, por exemplo, por 20 milhões de ações ali que ele tenha. Só que essa negociação, apesar de ela ter realmente a troca de ações entre uma pessoa e outra, mas ela não está no mercado de bolsa propriamente, né? Onde você olha lá para o seu home broker. Ele está no mercado de balcão. É quase, bem entre aspas, tá bom? É um mercado paralelo. Não porque ele é errado ou porque tem alguma coisa ilícita, não é nada do gênero, mas é porque ocorrem negociações muito grandes e normalmente fora desse ambiente eletrônico de bolsa que nós conhecemos, então ele também retira essas small caps, tá bom? E como eu te falei, existem small caps
que são aquelas que valem até 1 bilhão, e quando essas empresas elas passam deste valor, elas deixam de ser small caps, e aí elas vão ser consideradas mid ou eventualmente até mesmo uma large cap. O que acontece? De tempos em tempos, então eu poderia colocar aqui ó, o mês 1, tá bom? Mês 1, aí essa determinada small cap que está lá dentro, ela valia 100 milhões de dólares. Só que quando eu vou olhar lá no final do ano, no mês 12, eu vejo que essa empresa, ela eventualmente está cotada ali com um valor de mercado de, por exemplo, 20 bilhões. Ou seja, foi uma empresa que multiplicou por 200 vezes. Essa empresa, ela vai fazer com que o índice Russell 2000 ele suba muito, mas quando for feito o rebalanceamento do índice, ela vai deixar de constar lá dentro, porque ela deixou de ser uma small cap, e ele vai pegar esse dinheiro e vai reaplicar em outras small caps que eventualmente cumpram os requisitos para entrar nesse índice, tá bom? Outra coisa que eu achei muito interessante, isso aqui para mim é quase uma propaganda, tá? Ele fala o seguinte, né? Investir no ETF Russell 2000 te oferece uma exposição numa quantidade grande de small caps. Ele te dá, além disso, o benefício da diversificação e a habilidade, a possibilidade de ter uma classe de ações que é muito provável que ela vá muito melhor do que as grandes empresas, como as large caps, num próximo mercado de alta. Ou seja, fala o seguinte, olha, o mercado está ali no bear market, né, que é o mercado negativo, o mercado vermelho, o mercado ruim para todo mundo, que está todo mundo perdendo dinheiro. Só que quando o mercado dá uma pernada para cima, e normalmente é muito rápida, o que acontece? As large caps e mid caps, elas podem ter uma valorização de 30%, 40%, 50%. Só que uma small cap, num determinado mercado como esse, pode ter uma valorização de, por exemplo, 400 vezes, 500 vezes, como algumas tantas empresas já conseguiram. Claro, não é da noite para o dia, não é simples, mas pode acontecer. Ou você pode se deparar com uma situação um pouco mais óbvia. Quando você tem uma small cap que saiu ali dos seus 100 milhões para 1 bi, você multiplicou em 10 vezes o capital ali dentro. Então, existe a possibilidade no mercado de alta que as small caps elas consigam outperformar, né, ir melhor do que o mercado, considerando que ela é uma small cap, tem uma baixa capitalização, tá bom? Agora, eu quero trazer vocês para o ambiente incrível aqui, vou deixar até puxar para vocês, da plataforma da XStation, tá bom? Por quê? É a plataforma parceira aqui do canal e ela tem inúmeras coisas muito legais para vocês. Antes da gente entrar propriamente em algumas especificidades do indicador aqui do ETF, eu quero que você veja que existe a possibilidade de análise de mercado, então você vai poder fazer filtros como o ROI, você vai poder ver o lucro líquido, ver o lucro por ação, você vai poder ver o ROIC também, você vai poder ver dividendos, você vai poder ver muita coisa aqui dentro e fazer um filtro para você ver o seu melhor ETF, a sua melhor estoque, o seu melhor REIT, tem tudo aqui dentro para você, tá bom? É uma plataforma gratuita, tem um link aqui embaixo que você vai ser direcionado primeiro para minha landing page. E o que tem lá? Lá tem vídeos exclusivaços para você. Não só vídeos exclusivos, mas eu também preparei alguns PDFs que estão lá dentro falando sobre o mercado internacional como um todo. E é tudo de graça, só precisa colocar lá seu nome e os seus dados ali de e-mail, né, para a gente realmente poder passar todo esse conteúdo. Aí você vai ser direcionado para essa página, vão ter vídeos exclusivos e todo esse material que eu preparei para você e também a possibilidade de você abrir a sua conta aqui na XStation, tá bom? Para você conhecer todo esse conteúdo gratuito que nós temos aqui, tá? Além dos vídeos que eu te falei da minha landing page, eles têm aqui dentro, no ambiente deles, vídeos educacionais, tá bom? E, claro, notícias do mercado, que são importantes para você investir, e calendários, tanto de dividendos quanto de notícias importantes, né? De datas importantes lá para frente, tá bom? Agora, quando você chegar aqui, você vai digitar o Russell 2000 aqui, tá bom? Que ele vai me trazer para esse IWM, que é o ETF que replica o Russell 2000. Quando eu vou para algumas informações, você vai realmente ver aquilo que eu já tinha te dito, que é um instrumento financeiro que espelha o desempenho do setor de pequena capitalização do mercado norte-americano, especificamente o Russell 2000. Legal. Como eu te falei, é um ETF que paga dividendos trimestrais aqui para você. Você vai ver que custa aqui algum valor, né, $227 cada estoque, mas você não precisa comprar esse ETF inteiro, você pode comprar aqui frações, tudo bem? E aí você pode ir galgando aos poucos a sua posição no exterior. Agora, quando você for olhar qualquer ETF aqui dentro da plataforma da XStation,
vá nessa aba aqui de participações. Porque aqui você vai ter duas informações, macro informações importantíssimas. Primeira delas, os principais setores. Olha, nós temos 17% no mercado financeiro, outros 16% no mercado de saúde, outros 16% na área industrial e 15% na área de tecnologia. Nós sabemos que esta última aqui, que corresponde a 15% do ETF, que é a parte de tecnologia, foi o que trouxe o maior resultado para o S&P nesses últimos anos. Então, imagina aquela mesma coisa, aquela empresa que estava custando lá 100 milhões de tecnologia e ela vai, por exemplo, custar os seus 2 bi, ou seja, como eu te falei, uma multiplicação aqui de 20 vezes. Poxa, existe, para quem tem o ETF, uma possibilidade gigantesca de conseguir ser beneficiado. Agora, eu tenho algumas provocações aqui para fazer para vocês, tá bom? Porque, claro, nem tudo são flores, como a gente sabe. Eu fiz esse vídeo aqui, essa daqui é a capa, né? Bonitinha, legal. E eu falo sobre um retorno de 400% em ETFs. Entretanto, esse vídeo ele serviu muito mais para eu falar o seguinte: você quer investir em ETFs? Legal, é uma boa forma de você diversificar. Até mesmo naquele folder que eu te mostrei, de como se fosse quase uma propaganda do ETF, ele fala, olha, você vai ter uma diversificação legal. Agora, eu te pergunto, a pessoa que comprou S&P e Amazon no mesmo dia, qual que é a rentabilidade comparada quando você tem uma cesta de ativos, alguns que subiram, outros que não, e quando você tem uma estoque individual que pode ter uma performance incrível. Exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu sustentei de forma bastante clara que você pode investir em ETFs, e talvez deva depender do seu conhecimento e vontade de estudar outras empresas, mas se você quiser ter retornos extraordinários, você tem que buscar mais. E por que eu falei para vocês, e aí até trazer de novo a plataforma aqui da Xstation, por que eu acredito que vocês têm que ir nessa área de participações? Porque você pegaria as principais posições, pelo menos as 4 primeiras aqui, essa Sprout Farmers, SMED, Vexite e Softstate Corp. Eu quero que você veja essas empresas aqui para que você perceba se existe uma possibilidade de alguma delas ser eventualmente a empresa vencedora. E, naturalmente, eu fiz esse trabalho aqui para vocês. Olha só, eu vou falar das 4 principais posições do ETF que eu trouxe ali para vocês. Se você não quiser olhar para nenhuma dessas empresas, tudo bem. Quiser só o ETF, legal, você vai ter a exposição. Agora, se você quiser ter o risco mais alto, mas também o retorno potencialmente também mais alto, você deveria olhar para isso daqui, tá bom? Então, essa Sprout Farmers, ela atua no varejo de produtos alimentícios frescos, naturais e orgânicos. Eu puxei isso daqui do próprio Yahoo Finance, tá? E aí ele me traz as recomendações dos analistas. Neste caso aqui, considerando que a média de preço que estava estimando era de 138 e hoje o mercado está pagando 168, é uma empresa que já talvez passou ali do momento de comprar, tanto é que as recomendações, a maioria delas é aqui esse amarelinho, que é de manter. Legal. Agora, vamos para a próxima empresa, porque essa daqui a gente já arriscou, já deu para ver que o potencial de alta que ela tinha já foi. A próxima delas é esta daqui, a SMED. Ela é uma biofarmacêutica que desenvolve e comercializa produtos para pacientes com sérias e raras doenças. Hoje, o mercado está precificando aqui em $80 cada uma e o consenso traz que o preço deveria ser 88. Até por isso que existem 12 recomendações aqui em fevereiro de compra e outras 5 de compra forte. Ou seja, das 17 pessoas, 17 analistas que foram consultados, 12 deram o buy, tá bom? E outros 5 deram o strong buy. Ou seja, todo mundo está muito otimista com essa empresa. Claro, depois, se você gostar de alguma dessas, deixa aqui no comentário, porque aí eu faço um vídeo específico de cada uma delas, tá bom? Vamos lá. A próxima, essa Vexite, que também é uma biofarmacêutica, desenvolve e comercializa vacinas para prevenir e tratar doenças infecciosas de origem bacteriana. Legal. Olha só, a primeira delas falava de varejo alimentício. As outras duas são biofarmacêuticas, tá bom? Que é aqui, ó, biofarmacêuticas. Então, já vimos que é um setor que está bastante aquecido. Nesse caso aqui, em fevereiro, dos 10 analistas perguntados,
2 estão recomendando compra forte e outros 8 recomendando compra, sendo que hoje está cotado aqui em 90 dólares e existe a possibilidade de chegar a praticamente 150 dólares. Então, uma baita de uma possível valorização também, tá bom? Por fim, essa aqui é a última que eu vou trazer para vocês. Essa SouthState Corp é uma holding bancária do SouthState Bank que oferece produtos bancários. Legal. Considerando que hoje está custando 106 dólares e existe uma possibilidade de chegar a 124, ou seja, mais ou menos ali uns 20% de valorização, os analistas em fevereiro estão recomendando compra forte, 3, compra apenas 4 e manter apenas 2. Ou seja, de todas essas empresas, perceba que nenhuma está no laranja, que é aquela performance abaixo do esperado, e também nenhuma delas está no vermelho, que é venda, saia correndo desse ativo. Portanto, esse vídeo aqui ele é muito mais para você perceber que existe um mundo muito grande de ETFs que você pode ter na sua carteira e se expor a diversas estratégias. Tanto é que depois eu vou deixar o card desse vídeo que eu falei para vocês sobre os ETFs, porque lá eu falo sobre as classes, falo sobre dividendos, eu falo sobre até mesmo os setores que os ETFs podem estar. E é por isso também muito interessante. Mas lá eu acho que a lição mais valiosa é que você deve olhar para esses ETFs, entender a composição, extrair o melhor que eles têm de cada uma das empresas que eles investem e a partir disso você fazer sua análise individual, para que com isso você consiga fazer escolhas claras de empresas que podem ter um retorno muito maior. E agora, se você gostou de alguma dessas empresas, deixa aqui para eu fazer depois um conteúdo específico sobre e vou deixar esse vídeo do ETF para você continuar seus estudos. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!